hoje iremos entrevistar o professor Ronaldo, de Química, do Instituto Federal de Sorocaba. Professor, primeiramente, você poderia se apresentar e contar a sua trajetória até o Instituto Federal? Claro, como você bem colocou, né? Me chamo Ronaldo, eu sou professor de Química aqui do Instituto Federal de São Paulo desde 2017, né? Sempre atuei aqui no campus de Sorocaba, então fui uma das primeiras levas contratado para a implantação do curso técnico integrado em administração e agora, mais recentemente, o curso de eletroeletrônica integrado em administração, olha, integrado ao ensino médio. Eu basicamente atuo só com o ensino médio, né? Tem outros professores que atuam também na base técnica ou fazem a interface e também no ensino superior. Eu só trabalho com o ensino médio, porque é a única área de atuação aqui da minha formação, que é química. Eu estudei na rede federal de ensino, então, assim, eu acabei conhecendo toda a proposta de criação do Instituto Federal. Eu estudei na Escola Agrotécnica Federal de Castanhal, no Pará, de 2004 a 2006. E ali começou a discussão para a criação dos institutos federais, né, que naquela época foi a junção dos Cefetes, escolas técnicas federais, inclusive a minha instituição. Então eu sempre soube que vinha se tornar um instituto federal e naquela época eu era monitor de química. Então, assim, eu sempre tive um desejo de retornar para a instituição, mas assim, foi um desejo, né, porque se passaram muito tempo. Em seguida, eu fiz o curso depois que eu terminei o curso técnico, eu sou técnico em agropecuária, né, pela Escola Agrotécnica Federal de Castanhal. Em seguida, eu fiz o curso de licenciatura e bacharelado em Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. De lá, eu mudei para São Paulo e aí eu fiz o doutorado em Química, doutorado direto em Química, pelo Instituto de Química da Universidade de São Paulo, no qual eu concluí ano passado. Nesse meio tempo, eu ingressei no Instituto Federal, no Instituto Federal de São Paulo, como professor de Química, e foi uma realização muito grande, mesmo porque eu estava durante o doutorado, então eu iniciei no Instituto Federal de São Paulo, e em seguida eu pedi afastamento para poder concluir o doutorado, que aconteceu ano passado, então eu fiquei 2 anos afastado, e agora eu retornei e estou atuando basicamente agora no ensino remoto, mas ainda atuando no Instituto Federal de São Paulo, atuando em algumas comissões também. Essa minha trajetória bem resumida até aqui. Então, professor, falando um pouquinho mais do IF, quais oportunidades, na sua opinião, o IF oferece aos alunos? De ensino, pesquisa e extensão, no geral? No geral. Olha, no Instituto Federal de São Paulo, né? Olha, assim, o Instituto Federal, ela é uma instituição que ela é bem diferenciada das outras, porque ela tem um investimento pensando na formação muito maior, né? Já teve mais, mas tem bastante investimento. Em termos de pesquisa, tem bolsas de iniciação científica, né, no ensino médio, que é muito difícil, né, fazer iniciação científica no ensino médio, é uma coisa muito rara você ver, né, nas escolas, tanto públicas quanto particulares, fazendo pesquisa, né, então tem bolsas de iniciação científica internas, que são o PIB e FSP, tem bolsas de iniciação científica financiada por órgãos de fomento, como o CNPq, né, que é o PIBIC Ensino Médio. Isso eu estou falando só de ensino médio, também tem as modalidades de graduação, porque o Instituto Federal de São Paulo, ele, como todos os institutos federais, ele acaba lidando com os 3 níveis de ensino, né? 3 níveis não, com os 2, né? Com o ensino básico, né, que é o ensino médio, e o ensino superior, que tem as licenciaturas, tem os cursos tecnológicos também, então tem oportunidades diferentes, isso focado na parte de pesquisa, né? Na extensão, tem bolsas de extensão, né? Tem algumas bolsas de fomento, de auxílio estudantil também, para estudantes mais vulneráveis. Eu não sei em que pá está agora esse tipo de auxílio,
quando eu estudei no Instituto Federal do Pará, né, que era a Escola Técnica Federal, lá eu tinha auxílio moradia, né, lá era um campus bem grande, então eu morei dentro do instituto, né, também tinha um refeitório bem grande, então tinha o auxílio alimentação, e como lá era uma escola técnica agrária, o que a gente plantava basicamente era o que a gente comia no refeitório, né. Aqui no Instituto Federal de São Paulo, no campus Sorocaba, tem o auxílio alimentação, né. Mas como está tudo muito encaminhando aqui, são coisas tudo muito embrionárias, né. Então, eu espero que em breve se consolide mais esse espaço. Em extensão também tem as bolsas de extensão, tem os projetos de extensão. O que acontece é que nesses últimos tempos tem tido menos oportunidade por conta de recursos, de limitação de recursos, pelo que eu tenho observado, né? E, além disso, eu estou falando só em termos de bolsa, né? Mas ainda também tem outros, tem projetos de extensão, tem projetos também que tem outro, que os professores acabam encabeçando. Então, acho que são todas oportunidades muito interessantes para os estudantes se envolverem, conhecerem e, enfim, estarem mais a par. Falando um pouquinho mais do ensino, conforme teve a pandemia, todas as pessoas tiveram que se adaptar para o EAD. E a gente queria saber como foi para você a sua adaptação a esse modelo, com as suas dificuldades, como foi a experiência? Foi terrível. Foi terrível. Está sendo terrível, ainda é terrível. Assim, porque no meu caso, quando começou a pandemia, eu ainda estava em afastamento, né? Então, o contrato da professora substituta minha foi até julho e o meu afastamento terminava em outubro, né? Aliás, final de setembro, outubro. Daí, só que eles pediram para eu voltar antes do final do afastamento, né? Perguntaram se podia voltar antes, para não ficar muito acumulado. Então, eu acabei voltando em agosto com os outros professores, mas eu ainda estava ainda afinando coisas da minha tese. Então, assim, para mim foi muito complicado, porque lá também não tinha internet, onde eu estava, né? Eu estava morando em São Paulo, então não tinha internet. Eu ia para o laboratório, usava a internet do laboratório. Então, no ano passado eu nem consegui dar aula síncrona, porque eu não conseguia chegar lá. Se eu desse aula direto no laboratório, lá são divisórias muito curtas, eu ia acabar atrapalhando as outras pessoas que estão fazendo pesquisa lá, e mesmo que não é aquele, o espaço não é aquele, né, para isso. Então eu acabei gravava em casa as aulas e postava no YouTube e fazia só aulas assíncronas. Foi como funcionou ano passado. Mas para mim foi bem cansativo, porque como eu estava escrevendo, preparando a apresentação, escrevendo não, porque eu tinha terminado de escrever, mas estava preparando a apresentação da tese de doutorado, e aí tinha que gravar as aulas, tinha aulas que eu não tenho nada, né? Não tinha nada para dar de maneira remota essa aula, então tive que adaptar, criar slides e tal, e isso acaba ocupando um tempo muito maior, né? Fora a correção, assim, ficar olhando na tela do computador é bem cansativo. Então, assim, ano passado foi muito exaustivo para mim, para se adaptar ao ensino remoto. Esse ano eu já mudei para Sorocaba, né? Então eu agora tenho internet decente em casa. Às vezes dá uma falhada, é ruim porque lidar de maneira remota é muito complicado, porque você não vê a cara das pessoas. Eu sou uma pessoa que preciso ver as pessoas, preciso ver ou a cara de dúvida ou a cara de não dúvida, para saber se estou indo no rumo certo ou não. E eu não tenho nem como cobrar para as pessoas abrirem a câmera, mesmo porque eu nem sei se eu particularmente iria fazer isso. E eu também não ia conseguir ficar falando e olhando todas as câmeras, então é muito complicado, assim. Para mim foi muito difícil, e é difícil, assim, às vezes eu pego o computador, eu abro o computador, eu fico bem cansado. Aí tem as comissões, tem reuniões, tem vários, tudo agora é remoto, né? E minha formação não é para dar, eu não tenho especialização e nem expertise para dar aula de maneira remota. Então,
para mim é muito complicado. Assim, e agora menos ainda. Mas a adaptação foi basicamente isso, assim. Professor, sobre os projetos que o Instituto oferece, quais são os relacionados à disciplina de Química que o Instituto Federal oferece aos alunos? Que o Instituto oferece como bolsa, como oportunidade para estudantes? Os dois, no geral, os projetos do ensino mesmo. Ah, e eu esqueci, inclusive, de comentar que também tem a bolsa ensino, né? Que é uma bolsa que tem um caráter de monitoria, mas também tem um caráter que pode ser também de projeto ensino, né? Porque eu mencionei isso, porque eu tenho uma bolsa nessa, eu tenho um bolsista que me ajuda no projeto ensino, que é sobre tabelas periódicas, né? Esses editais são editais que cada docente submete, né? Então, eu submeti um ano passado, início desse ano também, final do ano passado, início desse ano. Então, eu tenho um bolsista ensino, né? Que também atua como uma espécie de monitor, mas ele está ajudando mesmo a desenvolver tabelas, que são tabelas que vão ficar em cada sala de aula quando a gente voltar. Espero que tenha uma tabela, pelo menos, né? Ou quase todas têm uma tabela periódica, que são feitas de ímãs magnéticos. Não sei se vocês chegaram a ver, mas tinha só uma sala. Quando eu entrei no Instituto Federal, eu fiz uma só, e aí eu submeti um projeto que é exatamente relacionado a isso, a desenvolver tabelas periódicas que são magnéticas, né? E tem um bolsista que é um bolsista de pesquisa, né? Que aí está atuando numa área de pesquisa que é da minha formação no doutorado, né? Que minha linha de pesquisa é basicamente o entendimento da interação da luz com a matéria. Então, ele está dando continuidade em uma das pontas que eu não fechei durante o doutorado. E tem mais um bolsista também, que é de pesquisa, que está também, aí é uma proposta nova, que é síntese de novos complexos, mas essa linha, como ainda está de maneira remota, ainda está bem no início, assim. No campus Sorocaba, em oportunidades para a área de Química, é basicamente isso, assim, né? Eu acho que, como acontece nas demais áreas, né? Isso vai de cada professor também submeter um projeto, seja de ensino, de pesquisa, de extensão, relacionados ao objeto de interesse, assim. E sobre esses projetos, qual a importância deles para a formação dos alunos, na sua opinião? Total, assim, primeiro, o projeto de pesquisa, ele acaba te dando uma vivência totalmente diferente daquilo que você tem no ensino médio, né? Que aí a gente acaba tendo que cumprir ementas e coisas que acabam não embarcando muitos aspectos que são interessantes, e, além disso, são 40 alunos, é muito difícil você conseguir, não seria monitorar, mas auxiliar essas 40 pessoas. Quando você está lidando com projetos de pesquisa, você está muito mais próximo da pessoa, né? Então, ela vai aprender técnicas experimentais que são diferentes, que é vista na sala de aula. Às vezes, uma coisa mais aplicada do que a gente consegue dar conta na sala de aula, né? Até mesmo no caráter remoto, onde a gente está. E acho que dá um outro tipo de vivência, no sentido, não só, estou falando muito focado em pesquisa, né? Acabei muito de terminar o doutorado. Mas também de ensino, né? Eu acho que dá uma outra perspectiva. No caso do monitor, ele também tem a oportunidade de auxiliar outros estudantes, né? No caso, que estão no nível mais baixo do que ele, né? No caso do pessoal do primeiro ano. Consegue tirar dúvidas, consegue dialogar. Eu acho que quando a gente explica uma coisa na nossa perspectiva, assim, a gente acaba tendo um outro entendimento, ou tendo que entender de uma maneira diferente para poder repassar esse conhecimento, né?
E a pesquisa você tem também acesso a pesquisadores, a, a equipamentos, coisas que você não teria oportunidade só com a vivência do ensino médio, né? Então, assim, eu acho que são oportunidades muito interessantes, assim. Eu não fiz iniciação científica quando eu estava no ensino médio, né? Eu fui monitor só. Então, para mim, e a mesma coisa vale para os projetos de extensão. Eu estou falando aqui, mas a mesma coisa vale para os projetos de extensão, né? Que os projetos de... Eu não atuo ainda nessa frente, mas os projetos de extensão têm tem esse objetivo de fazer a ponte com a comunidade externa, né? Com a comunidade no nosso entorno. Isso é maravilhoso, você conseguir dialogar dentro daquilo que você está aprendendo com a comunidade ao seu redor. Professor, para finalizar, durante os seus anos dando aula no Instituto Federal de Sorocaba, você teve alguma experiência marcante com os alunos? Marcante no sentido de... Do tipo que você recontaria para os alunos dos anos seguintes? Algo assim, sabe, tipo, que traz nostalgia? Sim, tem algumas coisas. É que eu não sou uma pessoa tão nostálgica assim, mas tem sim, tem. Quando eu entrei no Instituto Federal de São Paulo, tinha a primeira turma de administração do integrado ao ensino médio, que foi a nossa primeira que formou, inclusive ano passado, né? E, enfim, como qualquer turma, não é qualquer turma, mas enfim, como qualquer ser humano também tem seus atritos, eles também tinham seus problemas internos, tinha gente que não se gostava e tal. Aí teve um dia que eu resolvi juntar as pessoas que não se gostavam, fiz o que eu chamava de dupla de ranço, então fiz eles trabalharem com as pessoas que eles não gostavam por umas 2, 3 aulas seguidas, é uma coisa que eles lembram bastante. Mas era mais porque não sei, a oportunidade, às vezes a gente não dá oportunidade de dialogar com outras pessoas e às vezes é por besteira. Enfim, foi uma experiência interessante. Quando eu voltei já ano passado, muitos deles falaram que nem tinham mais ranço um do outro, que podia colocar junto e tal. Então foi uma experiência bem interessante, assim, uma das experiências bem interessantes, assim, na ocasião. Acho que outra foi quando eu saí também, foi bem interessante. Quando eu saí, os estudantes foram bem receptivos, assim, não fizeram uma homenagemzinha bonitinha e tal. Eu lembro quando eu fui visitar, tem um projeto do professor de biologia, que é o Alexandre, que era levar lá na USP. E eles foram lá na USP. Espero que vocês tenham a oportunidade de ir, que eu sei que esse ano está tendo de maneira remota. Esqueci qual é o nome. Mas é um projeto que se desenvolve ali dentro do Instituto de Biologia. E aí ele levou os estudantes lá para conhecer os laboratórios, e aí eram vários laboratórios. Eu nunca tinha entrado no Instituto de Biologia, entrei nessa vez que eu fui. Tava com saudade, fui visitar, e eles ficaram bem felizes, né, naquele dia. Então foi bem marcante para mim. Mas, como eu falei, eu não tive tantas oportunidades de estar de maneira presencial no Instituto Federal, né? Porque eu entrei logo e saí. E agora é tudo de maneira remota, e aí é uma outra vivência. É uma outra vivência que, assim, é difícil até compartilhar, mas é uma outra vivência. A gente nem vê vocês, a gente nem sabe como vocês são, e é um outro tipo de interação, né? Então, assim, o que me vem na cabeça nesse momento é esses dois momentos, assim.